Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui dentro do Clube da Reforma Tributária. Nós estamos aqui falando sobre a questão dos imóveis, regime específico de operações com bens imóveis. Eu vou até colocar aqui em tela inteira para ficar melhor aí para vocês visualizarem. Esse PDF vai estar disponível aqui para você fazer o download. Ele pode sofrer alterações, como tudo na reforma tributária pode sofrer alterações, mas você já vai tendo noções de como a reforma tributária vai atuar nesse sentido. Temos aqui, então, as operações com bens imóveis e várias situações que podem ocorrer. Por exemplo, no caso de alienação de bem imóvel, inclusive decorrente de incorporação imobiliária e de parcelamento do solo, o fato gerador é o momento do contrato, é o momento da alienação ou da celebração. Inclusive está dizendo aqui, ó, ainda que mediante instrumento de promessa. Ou seja, a partir do momento que há ali a promessa de que haverá a, a venda daquele imóvel, então nós já temos aqui, portanto, o fato gerador. E qual é a base de cálculo? A base de cálculo ela está aqui, ó. A base de cálculo ela está aqui. Valor de referência ou valor do bem imóvel, o que for maior, na hipótese da alienação do bem imóvel. Então pode acontecer duas situações, né? O valor de referência para fins de cálculo de IPTU, etc., pode estar lá 200 mil. E aí, a alienação do imóvel ser 150 mil. Então, tem que observar que tem que pagar pelo valor do valor de referência, com base no valor de referência. Agora, se for o contrário, geralmente é o contrário. O valor de mercado ele é maior do que o valor de referência. Então, vai se pagar pelo valor maior no caso da venda, tá bom? Quem é que vai pagar? Quem é o responsável? O alienante do bem imóvel na alienação de bem imóvel ou de direito a ele relativo. Ok? Então, a alíquota reduzida aí em 20%. Então, o alienante, quem está vendendo o imóvel, ele é o responsável pelo pagamento. Ok? Temos também aqui o ato oneroso, translativo ou constitutivo de direitos reais sobre bens imóveis. Então, quando se há a transferência dos direitos sobre aquele imóvel, o momento da celebração do ato é o fato gerador, inclusive de quaisquer ajustes posteriores, tá ok? Aí a base de cálculo é o valor do ato oneroso translativo ou constitutivo de direitos reais sobre bens imóveis. Quem paga? Aquele que institui ou transmite direitos reais sobre bens imóveis no ato oneroso ou translativo de direitos reais sobre bens imóveis, ou seja, a pessoa que está transmitindo, né, os direitos, a alíquota também 20%. Tá ok? No caso de locação e arrendamento de bem imóvel, então a gente tem aí, por exemplo, a locação de bens imóveis, apartamentos, galpões, não é? Setores de logística, tá arrendado ali para utilização, é também um também obrigado a fazer o recolhimento aqui com base nesse estudo aqui que faz parte aí do projeto de lei que vai instituir tudo isso. Está em discussão no Congresso, ainda que a gente ainda não tenha assim efetivamente é, o aval, né, para já se trabalhar dessa forma, a gente sabe que vai seguir esse caminho, ok? Então é o momento do pagamento ou vencimento da obrigação de pagar pelo contrato, o que ocorrer primeiro. Então, houve o pagamento, já há o recolhimento, ok? Valor da locação ou arrendamento do bem imóvel é a base de cálculo desse tributo aqui. Não poderia ser diferente, né? Valor da locação ou do arrendamento. Quem é o responsável? O locador ou arrendador, tá? Não é o locatário. Então, o locador, ele alugou, por exemplo, eu sou o locador, aluguei um imóvel para você no valor de 20 mil. Então, a base de cálculo é os 20 mil e eu, como locador, sou responsável pelo recolhimento de 20% desses 20 mil, ok? Se fosse 10% seria 2 mil, 20%, 4 mil, então eu vou pagar de tributo. No caso de IBS, CBS. Serviços de administração e intermediação de bem imóvel. Quando é a ocorrência do fato gerador? Quando é o fato gerador? Momento do término da prestação de serviço ou do pagamento, o que ocorrer primeiro, certo? Então esse aí
é o momento. O valor da prestação de serviço é a base de cálculo. O prestador de serviço de administração e intermediação de bem imóvel é o responsável pelo recolhimento e a alíquota também é de 20%. Então, basicamente, o regime específico de operações com bens imóveis tem a alíquota de 20% como base de cálculo, ok? Como padrão, né, para o cálculo. Aí aqui a gente tem aqui umas outras questões. Olha só. Temos aí o redutor de ajuste. Na alienação, locação ou arrendamento de bem imóvel por contribuinte sujeito ao regime regular do IBS-CBS, poderá ser deduzido da base de cálculo até o limite do seu valor o montante correspondente ao redutor de ajuste. No caso de bens imóveis de propriedade do contribuinte em 31 de dezembro de 2026, ao valor de referência do imóvel nesta data. Okay? Então, o redutor de ajuste corresponde ao valor de referência do imóvel nesta data, no caso de bens imóveis de propriedade do contribuinte em 31 de dezembro de 2026. Certo? Já no caso dos bens imóveis adquiridos a partir de janeiro de 2027, de alienante não sujeito ao regime regular do IBS da CBS, o valor de ajuste corresponde ao valor entre o valor da aquisição do bem e o valor de referência do imóvel. Certo? Então, vai precisar, na oportunidade, verificar qual é essa diferença. Na locação ou arrendamento de bem imóvel por contribuinte sujeito ao regime regular do IBS da CBS, a base de cálculo da operação será reduzida a cada mês em montante equivalente a 1,360 avos do valor do redutor de ajuste na data da sua constituição. Então, nós temos aqui o seguinte: bem imóvel, o bem imóvel locado ou arrendado por contribuinte sujeito ao regime regular do IBS e da CBS. Ok? Então, uma empresa ela é contribuinte regular do IBS e da CBS. Então, ela vai poder utilizar desse redutor de ajuste. Ok? Já na alienação do bem imóvel por contribuinte sujeito ao regime regular, a base de cálculo da operação será reduzida em montante equivalente ao saldo do redutor de ajuste na data da operação. Ok? Então, a base de cálculo da operação ela é reduzida em montante equivalente ao saldo do redutor de ajuste na data da operação. Então, é isso que a gente precisa observar também quando se tratar de alienação de bem imóvel, quando a pessoa que está alienando ela é contribuinte. Tá? Então, geralmente, nós estamos falando aqui de empresas, né? Porque a pessoa física ela não vai ser contribuinte regular do IBS da CBS, tá? Porque a pessoa física ela está fora desse padrão aí de recolhimento de tributos. Existem outros tributos que serão recolhidos, ok? Na alienação de bem imóvel novo realizada por contribuinte sujeito ao regime regular, então aqui a gente está falando de uma incorporadora, de uma empresa que está vendendo, poderá ser deduzido da base de cálculo do IBS e CBS redutor social no valor de 100 mil por bem imóvel, até o limite do valor da base de cálculo, após a redução do redutor de ajuste. Para cada bem imóvel, o redutor social poderá ser utilizado uma única vez. Tá? Então, não pode utilizar mais de uma vez esse redutor social, que acredito seja uma forma para se colocar aí à disposição da população mais bens, ok? Imóveis, né? Mais bens imóveis residenciais aí no caso. Considera-se bem imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou rural para fins residenciais, seguindo as normas disciplinadoras das edificações da localidade em que se situar. Então tem que verificar aí o plano diretor de cada cidade. Ou que seja ocupada por pessoa como local de residência, ok? Bem imóvel novo é aquele que não tenha sido ocupado ou utilizado nos termos do regulamento. Então, quando se tratar de um imóvel novo, tem que avaliar se aquele imóvel é de fato novo ou se ele já não foi ocupado anteriormente. Em relação ao cadastro imobiliário brasileiro, existe essa norma. Se você ainda não fez o cadastro, precisa fazer o cadastro. Os bens imóveis urbanos e rurais deverão ser inscritos no cadastro imobiliário brasileiro, integrante do Sistema Nacional de Gestão Territorial. O SIB é um inventário dos bens imóveis urbanos e rurais constituído com dados enviados pelos cadastros de origem. A obra de construção civil receberá
identificação cadastral no CIB e a apuração do IBS e da CBS será feita para cada empreendimento na construção civil, ok? Então esses seriam aí os detalhes para o regime específico de operações com bens imóveis. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E você que ainda não faz parte do Clube da Reforma Tributária, clica aqui no link e vem fazer parte do Clube da Reforma Tributária para você ficar antenado e 100% ligado em tudo o que acontece sobre a reforma tributária, ok? Essa foi mais uma aula do Clube da Reforma Tributária, espero que você tenha gostado. A gente vai esmiuçar, vamos entrar nos detalhes, mas é importante que você já saiba como atuar nesses casos aqui envolvendo bens imóveis. Um abraço.